Pessoal, então, boa noite oficial a todas e todos. Esse projeto que a gente intitulou, então, Pausa Literária, né? Encontros em que a gente fala sobre literatura infantil e juvenil. E hoje, especificamente, né, nós temos o Renan, né, que a professora Márcia vai apresentar melhor ele daqui a pouquinho, mas que, como é, né, hábito da professora Rosângela, metida, que sempre quer falar também da pessoa, Renan foi nosso aluno de graduação em letras aqui no campus Pato Branco, né, meu, da professora Márcia. Além disso, ele também é formado em geografia, a Márcia vai contar melhor, mas, assim, é daqueles aluninhos, né, que a gente tem sempre muito orgulho, né? Fizemos um trabalho junto muito bacana sobre literatura indígena, e quando precisávamos ali, estávamos organizando esse evento para vocês, com muito carinho, eu, Márcia e Alice, pensando em nomes, né? Quem poderíamos chamar para falar sobre literatura indígena? A gente até tentou também trazer junto com o Renan, né, assim, junto com ele, algum escritor indígena, mas eles também estão muito sobrecarregados, né, como eu brincava, tal das Pandelive, né, que a gente está vivendo hoje. Eles também estão muito sobrecarregados, esses escritores todos, né? E aí, infelizmente, acabaram não nos dando retorno, a gente tentou também. Mas a gente tem certeza que o Renan vai aí apresentar e representar muito bem, né? O Renan tem uma experiência muito bacana aí na área de educação indígena, e eu tenho certeza que ele vai representar muito bem tudo isso. E é isso, eu queria dizer que eu sinto o maior orgulho de ter sido professora do Renan, né? E de tê-lo como palestrante aqui para vocês no Pausa Literária, ok? Então, agora eu vou passar para... Hoje será a professora Márcia Consoli que fará a mediação. Vou passar a palavra para ela. E é isso, acho que eu queria falar. Se eu esqueci de alguma coisa, daqui a pouco eu volto. Isso aí, então. Vamos lá, já falei para a Rosângela, né, Ros, sempre que quiser interromper, por favor, fique à vontade, né? Nós dividimos o Renan, né, já há um bom tempo, querido do Renan. O Renan é aquele aluno, né, um daqueles alunos que a gente traz com carinho, né, para depois da graduação. Então, falar do Renan é sempre bom, né, a gente fala do Renan com carinho, já convidamos o Renan para participar conosco de vários projetos, né, e é por isso que ele está aqui hoje também. Então, vou falar rapidamente do currículo do Renan, né? Depois, com certeza, ele vai falar mais. Mas pensamos no Renan hoje para falar sobre a literatura indígena infanto-juvenil, principalmente porque o Renan está lá, né? Nas escolas indígenas, trabalhando com os indígenas. E nada melhor do que isso, né? Para ele contar um pouco para nós dessa experiência bem legal que ele tem e que ele compartilha conosco de vez em quando a gente chama, né? Então, o Renan César Venazzi Fosqueira possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e graduação em Letras, Português e Inglês, pela UTF-PR aqui de Pato Branco, né? Ele é também especialista em Antropologia. Além disso, então, como eu já falei, o Renan atua há 6 anos como professor da rede estadual de ensino nas comunidades indígenas da cidade de Chopinzinho. Então, quem conhece a nossa região aqui, sabe que nós temos, né, essas comunidades indígenas bem próximas a nós aqui, e que fazemos, então, essa parceria com o Renan e com uma outra aluna nossa, né, também já se formou, a Juliane, os dois trabalham nas escolas, e fazemos essa troca, então, né, de vez em quando. O Renan trabalha nessas comunidades com a disciplina de língua inglesa, língua portuguesa e geografia, e depois ele vai contar para nós um pouquinho de como é essa experiência de trabalhar outras línguas na comunidade indígena, né? Então, ele possui experiência nas áreas de linguagem, educação, linguística, literatura e sociedade, por esse outro lado de estudo dele aí, essa outra área da antropologia também, né?
Na UTF, né, os professores que estão aí também sabem, né, ele participou como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência nas áreas de língua inglesa e de língua portuguesa. O Renan sempre foi muito atuante, né? Quando surgiam as oportunidades, ele estava lá. Também participou como bolsista voluntário no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, no subprojeto de Estudos Descritivos da Tradução. Né? Além disso, o Renan faz parte de um grupo de pesquisa que nós temos na UTF-PR, né? Eu, professora Rosângela, a professora Suziele e o Renan, né? Já fizemos várias atividades nesse projeto, um projeto registrado, que se chama Aproximação e Diálogo entre a Universidade e a Cultura Indígena. Na semana passada, a gente estava participando de uma live com o Daniel Munduruku, né? E falávamos, então, ele falou da importância dessa aproximação da universidade com a cultura indígena. Tá? Então, nós fazemos esse trabalho já há alguns anos e trouxemos várias vezes a comunidade deles para dentro da universidade, né, nas semanas culturais, na troca de experiência, em projetos, né, e também fomos várias vezes visitar a comunidade, né, por isso tenho lá esse contato com a professora Susan, que está aí, é muito bom vê-la, né, e saber que está aqui nessa discussão. A professora Susan é uma professora indígena, né, ela conversou comigo e com a Suziele na última vez que nós estivemos lá, conversamos com ela, e ela tem, assim, uma experiência bem interessante, né, na escola indígena. Nós já aplicamos também, eu, a professora Rosângela e o Renan, oficinas com os professores do município aqui de Pato Branco, né, e nessas oficinas o Renan conseguiu trazer os seus alunos para cá, a gente fez, né, uma parceria, a UTF foi com o ônibus para lá e trouxe. Em outros momentos, os alunos já vieram também visitar e trocar experiências com os nossos alunos do ensino médio da UTF-PR aqui de Pato Branco, né? Então, temos uma troca, uma parceria bem legal, bem interessante. E o Renan vai, então, hoje falar um pouquinho mais dessa experiência, né, e da própria literatura indígena, a questão da língua, penso que ele vai falar alguma coisa também, né, porque é bem interessante. O Renan vai falar para vocês depois, ele trabalha com os guaranis e com os caingangues, né, então ele vai falar um pouquinho de como é esse trabalho, e eu confesso que fico sempre fascinada quando eu ouço, né, o Renan falando dessa troca de experiências. Então, Renan, é isso, né? Rosângela, não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa dessas nossas parcerias. Fazemos muitas vezes campanhas aqui em Pato Branco, né, de material escolar, de próprios livrinhos, né, da literatura infantil, para também ajudar um pouco mais essas escolas, né, que precisam também, apesar de serem estaduais, né, precisam de manutenção e principalmente material escolar, né. Então, Renan, é com você, né? Então, boa noite a todos, obrigado pelos lisonjeios. Eu digo que também é um prazer estar trabalhando novamente com vocês, né? Eu sempre gostei de estar envolvido em várias frentes de trabalho. Eu até digo que isso talvez uma dificuldade minha, porque agora que eu preciso me especializar, preciso ir além no meu mestrado, eu fico em encruzilhadas, né, pensando o que eu faço, porque são muitas frentes, porque eu realmente gosto de variar em estudos, né. Eu digo que as escolas indígenas vieram, assim, num momento, assim, muito interessante, muito valioso, e só tem enriquecido, né, a minha formação. E interessante é que eu sempre tive interesse por trabalhar nas escolas indígenas. No entanto, enquanto eu era professor de geografia, era bem difícil de eu conseguir essas aulas, né? E aí depois vai abrir, então, essa oportunidade para mim com a língua inglesa. E aí vinha em minha mente, né?
trabalhar língua inglesa em escola indígena, como que eu vou fazer isso, né? Mas aí, quando você vai, você tem o contato, você começa a construir a tua, a, vamos dizer assim, a tua personalidade enquanto professor na escola, você começa a se construir junto com os alunos, né? Então, a minha proposta, né, de ensino de inglês é uma proposta que parte muito do cultura, né, da questão cultural, né, a ideia da alteridade, e aí trabalhar muito as questões de identidade, porque a língua inglesa, ela busca isso, né, a cultura do outro, entender a cultura do outro. E aí, nesse momento, é muito interessante porque eu consigo trabalhar muitas questões que vão além do próprio código linguístico da própria língua, né, em si, que é a proposta, então, da língua inglesa no Paraná e agora pelo próprio currículo nacional, né. Então, aí, assim, os projetos que eu tenho feito também com vocês, com os meus alunos, também é muito gratificante. Meus alunos ficam sempre motivados. Por exemplo, meus alunos agora do 6º ano, que foram os que estiveram no nosso projeto ano passado, sobre ensino de inglês, ensino de literatura e cultura indígena para as escolas de Pato Branco, quando nós levamos alunos, esses alunos hoje são os alunos do 6º ano. Eles, assim, amam o inglês. Claro, por causa que tem a figura aqui, né? Tipo, a personalidade, né? Imagina, o professor levou nós e tal. Então, assim, enquanto outras matérias têm dificuldade, né? Nossa, em inglês eles parecem ter tudo perfeito, assim, até às vezes eu fico assim, acho incrível porque você pega as atividades deles, assim, que eles estão fazendo as atividades online, à distância, não online, né? Então você pega as atividades tudo muito bem feitas, realizadas, assim, e inclusive eles me escolheram até como professor auxiliar deles, sabe? Porque eu gosto muito de trabalhar essa questão cultural, inclusive envolvendo brincadeiras e jogos com eles. No geral, assim, nas escolas hoje eu trabalho, então, a língua inglesa na escola Guarani, que é a Verá Tupã, e na escola Caigangue, que é a Ilcreton, eu trabalho a língua inglesa e eu quis um desafio a mais, né? Pensando em trabalhar a questão da literatura de uma forma muito mais de abordar esses dilemas, né? Eu peguei, né? Eu pedi, né? Se eu poderia pegar aulas de português também lá. Então eu passei a também lecionar a língua portuguesa no 6º e no 9º ano, né? Então fazendo projetos com os alunos, pensando numa nova forma, né, de estimular eles a ler e a escrever. Inclusive, uns materiais que nós recebemos há um tempo atrás de doações foram cadernos que se transformaram em cadernos de produção literária, né? Ou produção de textos. Os alunos vão escrever, né? Os alunos vão desenvolver essa habilidade. Porque, como nós vamos ver aqui na apresentação, né? Grande parte de toda a cultura indígena, o que é forte é a cultura oral. E aí a dificuldade deles é colocar isso no papel, porque ela traz muita a representação, né, ela traz muito a carga oral, né, na sua escrita, né? Então ela tem esse traço oral. Então, como desenvolver de forma com que sejam, né, escritos interessantes, né, com que se aprimore essa escrita dos nossos alunos, né? Então, aí, a proposta de hoje, eu pensei assim, o que trabalhar, né, considerando que era literatura infanto-juvenil, né, eu pensei em fazer, então, construir um panorama a respeito dessa temática, e aí trazendo algumas discussões que eu acho assim que são muito importantes e que nós vemos, por exemplo, sempre quando tem eventos, por exemplo, com Daniel Manduruku ou outros indígenas, né, escritores, eles vão tratar, né, que é a questão de termos, né, que talvez não são mais utilizados, né, no nosso dia a dia, que não precisamos usar esses termos, né, de certa forma não deveríamos mais usar, e aí eles veem, né,
a mente de grande parte por, às vezes, desconhecimento. Então, assim, conforme a Ru vai colocar ali, então, Rosângela coloca para mim, eu trago o tema dessa noite, né, dessa discussão, de qual tribo você é, né, e o tribo ali, entre aspas, né, para evidenciar, né, essa questão do termo, né, aí digo um panorama sobre literatura infantil e juvenil indígena. Eu trago no segundo slide, né, uma imagem que eu acho que representa muito esse momento que nós estamos, né, de qual tribo você é. E aí eu trago imagens, né, do movimento Assentamento Terra Livre, né, que ocorre em Brasília todo ano, para um movimento de luta, né, dos indígenas por melhores condições e para se cumprir o que está na Constituição, né? A Constituição é essa que vai ser chamada de cidadã e que nós sabemos teve uma grande importância, né, para esse avanço da literatura, inclusive o surgimento, né, de escritores indígenas por causa de vários programas, né? Pode passar. Então, nesse primeiro aqui, que eu te pergunto, de qual tribo você é? Nós sabemos que todos os indígenas, né, quando eles vão quando eles chegam em algum local, né, se ele é estranho aquele local, as pessoas vão perguntar, antes às vezes de perguntar o nome da pessoa, vão perguntar de qual tribo você é, né? E aí isso se tornou tipo um estereótipo, né, de qual tribo, né? E aí Daniel, né, traz e trata muito bem sobre esse tema, né, nesse livro, né, Coisas de Índio, né, falando que o termo, né, esse termo, ele é um termo que está atrasado, né, é um termo que ele traz uma impressão, né, junto consigo. Aí ele diz assim: você sabia que o povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Por quê? Isso porque elas expressam melhor a diversidade étnica, cultural, social e linguística dos nativos brasileiros. Então, a questão de dizer de qual tribo você é, de certa forma, você coloca uma impressão que tem a ver com o próprio período de colonização, né? O período ainda que os indígenas estiveram sobre a lei dos colonizadores. E aí, junto com esse termo, tem outro que é a palavra índio, né? E aí ele discute sobre isso abaixo, dizendo: aqui vamos aprender que a palavra índio é carregada de bastante preconceito e que usá-la de forma mais consciente pode trazer muitos benefícios para a sociedade. E aí ele diz: a palavra índio ela é usada de forma muito equivocada por boa parte da população brasileira. Mas por que isso, né? A palavra índio sempre trará consigo, então, a ideia do outro, né? Então, lembrando quem foi esse outro, né? Do português colonizador. Porque quando eles chegaram, eles colocaram, eles nomearam, né? Eles disseram: vocês são os índios. Então, toda vez que eu falo índio, de certa forma, eu remeto à ideia de alguém que nomeou-os, né? De alguém que deu o nome a eles. Então, durante séculos, se utilizou-se esse termo para se referir a outra cultura, então visto como inferior à sua, né? Mas então, o que eu devo usar, então, em vez de índio, né? Pode passar para o próximo. Então, ele diz ali, né? No próximo, iremos substituí-la pelo nome do povo citado ou por indígena, palavra que significa originário. Povo indígena é a mesma coisa, ou tem o mesmo sentido que povo originário, ou seja, um povo que está na terra brasileira desde antes da chegada dos europeus. Ou seja, não tem a ver com quem denominou esse povo, né? Mas tem a ver tem ideia da identidade daquele povo com o seu local de origem, né? Então, a diferença entre índio e indígena tem essas conotações, né? E aí, quem é esse povo indígena, né?
O segundo censo do IBGE de 2010, os mais de 305 povos indígenas somam em torno de 897 mil pessoas. Dessas, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais. Elas correspondem a aproximadamente 0,47%, então, da população total do país, né? E boa parte delas, como se pode observar, né, vive fora das terras indígenas já, né? Inclusive tem muitas dessas comunidades já indígenas que são dentro de regiões metropolitanas, regiões de cidades, que ainda estão em processo de demarcação, processo de conflito, é um processo bem complicado deles alcançarem essas demarcações. Então, e esse processo faz com que cada vez mais eles tenham que sair ou migrar, ou, né, entre outras situações complicadas que ocorrem devido à própria ideia de terra, né, de local de origem, local de vivência, né? E aí, algo interessante é que ainda existem 53 grupos indígenas que vivem isolados, né? Ou seja, sem contato com a população não indígena. E aí nós vemos agora com esse monte de desmandos, né, que as regiões do norte, né, do norte e centro-oeste brasileiro, com a entrada de mineiros, né, tem causado, né, então a migração desses povos, e aí eles estão se deslocando. E aí, semana passada, nós tivemos a morte de um indigenista muito importante, né, defensor da causa, porque ele tentou um contato, então, com um grupo, né, de povos isolados que não quiseram, né, e acabaram flechando ele, né. Então, uma situação bem triste, bem difícil, né, porque ele tentava proteger e, ao mesmo tempo, acabou, então, sofrendo isso por causa de outros, né. E aí, aqui eu trouxe um mapa, né, que o Daniel compartilha, então, nesse livro aqui das coisas de índio, mostrando aonde estão localizados esses povos, né. E aí isso nós vamos observar, então, que grande parte dele, né, então, está no Amazonas, né, com 62 povos, né. Lembrando que muitos desses povos, eles acabam morando dentro da mesma terra indígena, né, dentro do mesmo aldeamento, né, que é feito pelo homem branco. Então, eles acabam vivendo vários grupos dentro da mesma terra indígena, que inclusive é o que ocorre, por exemplo, aqui na região, né, na terra indígena de Mangueirinha, que abrange 65% da terra de Chopinzinho, né, do município de Chopinzinho, Mangueirinha, município Mangueirinha e Coronel. Então, ali convivem dois grupos étnicos diferentes, né, que são os Guaranis e os Caigangues, né. Quem fez todo o processo, né, ali está a própria luta pela terra, né, que foi a partir do Ângelo Cretan, né, que inclusive esse ano completou o 50º de sua morte. Eu estou aqui com a camiseta dele, né, que nós fizemos lá da nossa escola para representar ele no ano passado. É uma figura muito importante para o movimento indígena no Brasil todo, né. Ele conseguiu integrar assim grande parte dos povos do Sul e manter diálogos e discussões, né. Então, como nós sabemos, a literatura indígena é uma literatura de memória, né? Então, o Ângelo Cretan ele também vai figurar já com uma figura muito forte, né, em algumas literaturas, né, alguns livros indígenas, né? Então, assim, seguindo essa ideia, então, aqui, nós vimos, então, um mapa em todo o Brasil. Há algumas discussões, né, alguns tópicos que eu trago, é a questão de descobrimento e encontramento, né? Se nós já sabemos que nós tínhamos sociedades indígenas aqui, que tinham sua organização, nós não podemos dizer que eles foram descobertos, né? Mas eles foram encontrados, né? E ainda podemos dizer que esse processo foi um processo bem complicado, né? E aí eu vou falar mais à frente a respeito disso. Então, veja,
grande parte dos povos, né, que tiveram contato primeiramente com os portugueses, então foram, no caso, os tupis-guaranis, né, ou o grupo tupi, que ele estava disperso por toda a costa do Brasil. E aí, com isso, eles tinham, inclusive, um outro nome para o espaço, né, onde eles moravam, né, para esse país, né, que essa nação toda, né, que juntava vários, né, que era a Pindorama, né, terra das palmeiras. Então era como eles viam, né, a sua terra, né. E aí, quando chegaram então os europeus, né, entre eles portugueses majoritariamente, mas depois nós temos os franceses e também holandeses, né, na costa brasileira, se unificou-se o termo índio, né, para generalizar, né, eram tantas nações diferentes, mas vamos chamar eles todos de índio, né. Então veja, a generalização, né, uma generalização coloca um termo que vai sobre o outro de uma forma como um apelido, vamos dizer assim, né. Eu não sei teu nome ou teu apelido de alguma coisa e você vai viver com ele, mais ou menos isso. Então aí tem algumas discussões, né? Muitos grupos indígenas foram facilitadores do processo de colonização. Não há como negar, né? Porque nesse contato, né, que eles tiveram com os portugueses, foi uma troca em certos momentos, né? Mas também um admirar, né? Quando os indígenas viram os portugueses, né, se admiraram de suas características, né? E aí do que eles propunham para os indígenas. Mas aí você pergunta, mas como assim, né? É claro, o processo, né, logo de início foi de troca, né? Mas depois, vamos dizer, quem mais contribuiu para que os portugueses pudessem continuar aqui foram os indígenas, porque eles tiveram que... eles foram ensinando, eles foram amigáveis com eles e foram ensinando a alimentação daqui. Eles foram mostrando áreas e, ao mesmo tempo, foram se aliando nos próprios conflitos internos entre grupos étnicos, né, entre nações indígenas diferentes, que foi, por exemplo, o que aconteceu com a revolta da Confederação dos Tamoios, né, no Rio de Janeiro, onde os franceses instigaram os tamoios a atacarem, né, varrerem os portugueses. Então, movimentos que vão ganhando outras dimensões com a ocupação europeia, né? Então, a mesma coisa vai acontecer no norte, né? Entre holandeses e portugueses, sempre se aliando a grupos indígenas que acabam lutando pelos próprios europeus, né? Com isso, também nós vamos ter então a chegada dos jesuítas, contato então, com as nações, então aprendendo o tronco linguístico tupi, que posteriormente então, vai se tornar a língua geral, né? Língua geral, também chamada de Nhengatu, né? Que era então a língua então que se falava então na costa, né? Além então do português, se falava uma língua para ter uma inter-relação. Por quê? Porque essa língua do tronco tupi, ela tinha grande parte dos indígenas todos desse tronco, então existiam muitas palavras que eram correlatas, né, que tinham uma similaridade. Então, depois, com essa língua, foi muito mais fácil para a conversão, e está aí a ideia da integração, né, do nativo à civilização, né. E aí, com isso, nós vamos tendo, consequentemente, a desestruturação das comunidades e das nações, né? Porque vai entrando a ideologia do pecado, a ideia do inferno, né? Todas essas ideias trazidas pelo cristianismo, né? Para que o indígena fosse sendo cada vez mais inserido nessa lógica, que podemos dizer também era uma lógica já capitalista, né? Do europeu, né, de exploração da terra, né, e aí a própria colônia a própria ideia da colonização, né, da colônia de exploração, né. Pode passar para o próximo. E aí nós temos aqui nisso, então, qual a característica da literatura de então? Existia uma literatura nesse período? Com certeza existia, né? Mas aí, se nós pensarmos a ideia do povo nesse momento, nós vamos ter um povo com tradição oral muito rica,
além de uma arte verbal diversificada, né, a própria ideia também do grafismo, das produções artísticas, né. Então, porém, por se tratar de comunidades ágrafas, né, sem escrita, eram vistos como culturas inferiores ou inexistentes. Então, assim, o que é que o o europeu quis aprender com o indígena sobre cultura? Praticamente nada, né? Só queria saber da exploração, o que lhe convinha mesmo, né? Coisas mais físicas, vamos dizer. E aí a literatura, nesse momento, era uma literatura indigenista, né? Ou de antropólogos, historiadores religiosos. Eles descreviam os modos de vida, características físicas entre os fatos sobre os povos da América, né? Então aí nós vamos ter vários viajantes que vieram para o Brasil, né? Hans Staden, por exemplo, né? Entre outros, né? E aí, com isso, nós vamos ter a ideia do estereótipo do índio, então que vai se consolidando com essas sequentes narrativas sobre os nativos, atribuindo-lhes, aliás, a ideia de selvagens, de exóticos, incivilizados, né? E vai se perpetuando isso, né? Esse estereótipo. A Anchieta, né, vai ser uma figura assim muito importante nesse período então de colonização, por vários fatores, né? Tanto porque ele escrevia, né? Ele escreveu muito sobre, mas também porque ele vai construir uma nova sociedade, né? Novas crenças, podemos dizer assim, porque visto ele como aquele que ia catequizar, ele se viu num dilema, né, de unir a cosmogonia tupi à cosmogonia, né, ou todas as crenças católicas, né, e aí ele acaba criando novos elementos, né, novos seres, né, novas formas de representações, né, para conseguir, né, fazer essa integração. E aí nós temos aqui uma fala, por exemplo, do Bose, que diz assim, a nova representação do sagrado, né, no caso do Anchieta, né, que ele viu a necessidade então de forjar um discurso maniqueísta, né, então era um discurso produzir-se, já não era então uma teologia cristã, nem a crença tupi, mas uma terceira esfera simbólica, né, é uma espécie de mitologia paralela que só a situação colonial tornava possível, né, então aí nós vamos ter uma criação já, né, uma escrita diferenciada, né, feita pelo Anchieta, né? E aí a poesia de Anchieta, entretanto, vai atacar de frente elementos da cultura tradicional dos indígenas, né? Pode passar? Então aí nós temos um poema, né, que eu retirei desse livro aqui, que é Poemas, Lírica Portuguesa e Tupi de José de Anchieta, né? Então ele traz na língua tupi e na língua portuguesa, né? Então não vou ler aqui em tupi, porque até perguntei, pedi umas ajudas para o professor, né? Mas não vou me arriscar a falar. Talvez depois, se tiver um tempinho, eu falo. Mas, assim, no geral, ele quer dizer o quê? A dança é que é boa, adornar-se, tingir-se de vermelho, untar as penas, tingir-se de urucum as pernas, tingir-se de preto fumar, ficar fazendo feitiçaria, enfurecer-se, matar gente, comer um ao outro, apanhar tapuias, mancebia, desejo sexual, espiar, prostituir-se. Aí ele diz, não quero que o homem deixe tais coisas, né? Então veja que, de certa forma, ele sabe que ele está ali amando de uma transformação, de uma modificação, e aí ele escreve assim, que, de certa forma, ele não gostaria de tirar essa inocência, né, esse modo de ver do índio, né? Então ele está meio que assim, ele está numa decisão bem difícil ali, né? Mas ele, claro, está amando do poder maior, então ele vai fazer valer essa pessoa que vai catequizar, né, vai ensinar as coisas corretas, né, para os indígenas. Mas veja que ela é uma poesia bem carregada, então, de um descritivismo, né, e mostrando essa questão exótica, né, que ele achava intrigante. Pode passar, inclusive tem a imagem, né, ali, que eu tinha colocado a imagem dele, né, mostrando algumas
a ideia do selvagem, né? E aí é atribuído à natureza, a ideia da natureza toda em volta, né? Yes, isso aí. Então, esse modelo seguirá por alguns séculos, né? Sofrendo poucas alterações, né? Aí nós vamos ter um movimento, já vou fazer um salto aqui temporal, né? O movimento literário do romantismo brasileiro, século XIX, e aí com isso vai surgir a temática indígena novamente, porém, como se observou dentro do cânone, se estabeleceu a figura do índio idealizado e do mito do bom selvagem, né? Então as representações que nós vamos ter aqui vai ser umas representações bem estereotipadas também, né? Por esse momento, por esse movimento literário. Então, a questão do indígena e sua relação idílica com a natureza, né, que vai produzir esse estereótipo. E por que isso, né? Porque quis elevar a cultura brasileira ao patamar europeu, introduzir no Brasil, então, na história da literatura romântica, trazendo como elemento original para esse movimento literário os valores e costumes dos nativos, né? E aí, com isso, buscou criar um herói tipicamente brasileiro, mas inspirado nos cavaleiros medievais, né? E aí algumas dessas obras do período foram, então, Primeiros Cantos, os Timbiras, Gonçalves Dias, né? Os romances do Guarani, Iracema, de José de Alencar, né? Então, assim, esse índio idealizado vive até hoje nas mentes dos brasileiros, em grande parte. Então, há de que reclamar melhor do que representar o índio como selvagem? Não, que pense nisso, né, para as discussões depois. Você acha que foi melhor essa idealização desse indígena aqui ou do anterior, né? Então, aí nós vamos ter, então, um movimento modernista, né, que trouxe um outro olhar sobre a questão. Vamos lá para o próximo. Então, no Manifesto Antropofágico, nós vamos ter, então, Oswald de Andrade, então, já aborda, então, diretamente a representação dos indígenas, né? Então, ao cutucar a poesia para poeta ler, atacar a morbidez do romantismo, se contrapor ao olhar estrangeiro, lançado sobre os povos nativos, então, e ser contra a catequização geral, né? Inaugurando, então, a poesia para o Brasil. Isso ocorreu em 1928, né? E faz quase um século, né? Fez um século, na verdade, já, né? Então, às vezes parece que nada mudou, como coloca, então, né, as pessoas que escreveram, né, de onde eu retirei isso, né, daquele livro que eu compartilhei com vocês. Então, Mário de Andrade vai tratar sobre Macunaíma, né, vai trazendo Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, trazendo bem justamente essa ideia de contrapor, de discutir aquela ideia do indígena lá, né, incivilizado, e também já discutir a ideia do indígena como o bom selvagem, né? Então ele coloca herói sem nenhum caráter para satirizar exatamente essa situação, né? Quem é esse indígena? Quem é o indígena brasileiro, né? E aí, diferente das elegias aos heróis indígenas sacrificados do século XIX, surge uma ode aos bravos vitoriosos, resistentes, pais e mães do povo brasileiro. Com alguns outros autores dentro do período, então, do modernismo. Então, uma virada no tema índio, o foco muda a abordagem do bom selvagem, aparentemente se divide, então, em duas. Então, o bom selvagem mítico e ancestral, e o bom selvagem que não se dilui na miscigenação, mas que sobrevive assimilado, né, como parte do povo brasileiro, e que o define também. Passando. Pode passar. As abordagens, então, sobre o indianismo ganham força a partir de 1960, com a criação do Parque Nacional do Xingu, e com a Universidade de Brasília no mesmo ano. Também nós vamos ter a figura do Darcy Ribeiro, que foi muito importante, porque ele foi um dos que fizeram o processo para a criação, né, do Parque do Xingu. E aí ele diz o seguinte, ele foi seu idealizador e fundador. Então, para Darcy, o indianismo poderia ser uma temática poética que remetia não mais às questões dos não-índios, mas a luta épica dos próprios índios, né? E um meio de fazer notar os resistentes, os remanescentes e os que negaram o desaparecer. Por quê? Porque ao longo desse período nós vamos ter um apagamento, um silenciamento, né? Então, como fazer, como recuperar, como fortalecer o que ainda temos, né? Então, e aí, em 1980, o ano de publicação, então, do considerado o primeiro livro, então, da autoria indígena, com tais características, né, características
de um novo ideário de literatura indígena escrito por indígenas, né? Então, dando voz àqueles que estavam silenciados, né? Então, intitulado Antes o Mundo Não Existia, de Rumusim Panlon e Talomã Quinheri. Então, pertencentes ao povo de Zana, do Alto do Rio Negro, então Amazonas, né? Então, e a partir dele, né, a partir dessas licenciaturas também indígenas que vão começar a surgir para dar conta, né, dessa nova ideia de dar voz também para os indígenas, né, inseri-los na sociedade, primeiramente era inserir eles na sociedade. Como, inclusive, o Daniel Munduruku, ele fala muito, né, quando ele vai tratar sobre a sua infância, né, ele diz que ele foi retirado, né, para aprender. Então, esse retirar fez com que muitos desses, então, indígenas tivessem o contato de uma forma muito um impacto muito forte sobre a própria identidade deles, né? Então, esse processo também, no mesmo tempo que fez isso que foi visto, ou pode ser visto como algo que afetou, ele também traz algumas situações que foram interessantes, né? Porque essa licenciatura indígena, ou seja, os indígenas que saíam para aprender e depois voltavam para a sua comunidade, eles passavam a não mais reconstruir ou ensinar a partir do que eles aprenderam com o branco, mas eles já começavam a permear e a dar conta de um novo repertório para o ensino, né? Então, essas licenciaturas indígenas, de pessoas indígenas saindo da comunidade para aprender e depois retornavam, foi um processo que vai ser muito bom para esse avanço da literatura indígena, né, como um todo. Então, assistimos a partir de 1990 o incremento dessa produção editorial, né, e aí nomes muito bem destacados, então, dessa produção vai ser Eliane Potiguara, Daniel Munduruku e Olívio Checupé. E algo interessante sobre eles é que eles já eram escritores, ou eles já tinham escrito poesias, eles já tinham escrito contos, eles tinham escrito outras obras, né? Mas não com essa ideia, né? Essa ideia indígena, né? O movimento indígena. E é só depois, então, que eles vão fazer parte, né? Vão sentir parte desse movimento, né? E vai se criar o movimento pela literatura indígena, né? E aí, aqui nós temos, então, esse primeiro livro, então, lançado, e aqui um recorte de jornal de um editorial, né? Feito por Olívio Checupé, né? Seguindo no próximo. E aí eu faço uma voltinha, né, volta um pouquinho, né, fala sobre a Constituição de 88, né, que foi considerada a Constituição Cidadã, né, e aí com essa Constituição nós vamos ter, então, o reconhecimento da escola como lugar de formar cidadãos e, portanto, locus para promover a valorização das matrizes culturais brasileiras, superar as representações identitárias pautadas em concepções redutoras, que era o que nós tínhamos até então, né, preconceituosas da cultura indígena, bem como a invisibilidade histórica que esses grupos, né, tiveram. Juntamente com ele vai vir a ideia do bilinguismo, as escolas começaram já a ensinar na língua tradicional, né? E aí, como ensinar a língua tradicional se não existia materiais, né? E aí, nisso começa a vir programas, né? Então, o processo de resgate histórico, junto com os valores indígenas, e também elaboração de planos e programas educacionais, né? Para dar conta dessa educação, que ela já é uma educação indígena, né? Feita por indígena. E aí, junto com isso, né, com todo esse panorama, eu também trago a questão do surgimento do Programa Nacional da Biblioteca da Escola, por que eu coloco aqui? Porque ela vai trazer uma nova onda, né, de valorização da cultura indígena. Por quê? Nós sabemos que grande parte das produções, né, dos indígenas, né, escritores indígenas, ela é uma literatura que ela tinha pouca saída no mercado editorial. Então, como ela teria visibilidade, como ela chegaria, né, até
até, digamos assim, até todos, né? A sociedade de um todo. Então, esse programa do surgimento da Nacional Biblioteca da Escola fez com que muitos desses escritores conseguissem ter os seus livros publicados, né? E os seus livros lançados, né? Que vão figurar em várias partes do Brasil, né? Eles vão ter um apoio, um aporte do governo para escrever a sua literatura, né? E aí tem essas alterações da Lei 9.394, que vai, então, falar sobre a importância, então, da história e cultura indígenas na escola, né? E aí, o que isso significou, né? Significou não apenas o reconhecimento dos indígenas no processo de formação da sociedade brasileira, mas também o estabelecimento de novas diretrizes para viabilizar ações para implementação e efetivação de novas práticas, né, ou práticas pedagógicas no currículo escolar, mais especificamente no âmbito do ensino de história, literatura brasileira e educação artística, mas inclusive outras disciplinas, né? Por exemplo, hoje na escola indígena, né, que eu trabalho tanto na Guarani quanto na Caigangue, fala-se muito sobre, por exemplo, matemática indígena, né? Como é essa representação, como era a representação, né? No trançado, o trançado de um balaio, como era feito, como era contado, todas essas coisas que elas estão envolvidas, digamos assim, várias disciplinas, né? Que aí um professor que vai atuar nessas escolas precisam se ater, precisam conhecer para fazer essa construção, voltando à ideia, né? E discutindo. O próximo. Aí nós vamos ter, então, algumas considerações sobre a escrita e literatura, né? Então, segundo Elie Souza, nós temos 3 momentos, né? Então, dentro dessa literatura, que foi a produzida nos contextos das aldeias, desenvolvida nos cursos de formação, que inclusive eu trouxe aqui um exemplo de livro, por exemplo, produzido, né? Nessa ideia, né? Então, livros onde trazem contos, né? Contos, narrativas, onde vai figurar a língua caigangue e a língua portuguesa, né? Ou língua guarani e língua portuguesa, né? Então, esses livros formadores, né? Livros didáticos, né? Depois aquela produzida nos centros acadêmicos, né? Então, dos estudos, demandas para atender, né? As novas discussões sobre. E também a última, então, uma literatura indígena, literatura nativa voltada ao mercado editorial brasileiro, que aí nós vamos ter, por exemplo, a Daniel Munduruku e tal, que vão ter vários livros, né? Então, deixa eu ver sobre as tendências, isso. Sobre as tendências representacionais nas obras, né? Então, foram feitos já ao longo desses últimos tempos, né, vários estudos sobre as obras lançadas, né? Porque existem as obras indígenas produzidas por não indígenas, né? E existem as obras indígenas produzidas por indígenas. Então, dentro desses estudos e dessas análises, né, com base em Silveira e Bonin, Martins Gomes, Secante, né, nós temos que 3 são as tendências representacionais, que se acham mescladas e superpostas em algumas delas, né? A primeira é caracterizada ainda como um enlace entre povos indígenas, identidade nacional e folclore, compreende, então, narrativas que referendam os povos indígenas como ícones de nacionalidade, portanto, de identificação com as raízes nacionais. A segunda tendência seria a representacional, que promove e naturaliza o lugar do índio, integrado e fundido harmonicamente ao meio natural. E aí nós vamos ter essas ideias das narrativas, que vão ser muito com uma ideia de memória, né? Que inclusive eu trouxe aqui um livro que foi publicado ano passado, né? Do pai de uma professora nossa da Escola Guarani, que é Histórias de um Guarani, de Nelson Florentino, né? Então, ele, juntamente com o CNPq, ele conseguiu fazer o lançamento desse livro, e com apoio do CAI, né, que é um coletivo de estudos e ações indígenas da UEPG. Então, eles conseguiram lançar esse livro aqui, inclusive teve um apoio
um americano chamado... Deixa eu achar aqui... Tá na outra página. Robert Dooley, né? Que ele tem uma parceria, né? Então, eles conseguiram lançar esse livro. Que vai ser o quê? Vai ser memórias desse senhor, né? Falando sobre a vida, falando sobre o lugar de vivência, sobre tradições, sobre um relato, né, de vida, né, sobre o viver, né, viver Guarani. Próximo. Não, vai ter que voltar um pouquinho. Eu esqueci de falar o último, o terceiro. Isso. Então, na terceira, nós temos a terceira e última tendência, então nós temos lições sobre a vida indígena. E aí nós vamos ter as autoras ou autores, né, que destacam especialmente as obras, por exemplo, do Daniel Munduruku, Eucanaã Ferraz, contempladas também na tendência anterior, porque eles escrevem vários livros, né? Mas o que ele vai tratar? Suas narrativas parecem confrontar a noção de índios primitivos, ingênuos, indolentes, e referendar uma representação de povos e etnias distintos, com saberes e crenças, tradições específicas que teriam muito a nos ensinar, né? E aí, por exemplo, esse livro, então, que eu estou me baseando muita coisa, né? Que é Coisas de Índio, que trata sobre as características dos indígenas, mas também mostrando que ele é um indivíduo, que ele tem sua matriz tradicional, né? Ele tem a sua formação tradicional, mas que ele não pode ser a parte do seu momento histórico, né? Do hoje, né? Então, ele é um indivíduo que está nos dois lugares, né? Ele está nesse lugar. Seguindo, então, agora sim. Aí, qual o papel da literatura indígena? Né? Então, segundo Kakawerá, podemos definir a literatura indígena como instrumento político que, aliado ao movimento indígena brasileiro, então se constitui e se vincula pública, política e culturalmente como crítica da cultura, descatequização da mente e reorientação do olhar, a partir do próprio protagonista indígena. E aí, somando-se a essa própria discussão, a Eliane Potiguara vai falar que ele vem com uma preservação da memória, da identidade, da ancestralidade das diversas comunidades indígenas brasileiras. Então, seriam aspectos que são essenciais para a compreensão da complexidade do processo de transformação ou formação identitárias dos povos originários brasileiros, no contexto das diásporas internas, né, provocadas por N situações, né, como invasões do território indígena, né. Então, o papel, né, esse peso que ela tem sobre, e a importância dela, né, para essa construção da nossa própria sociedade, né, dessa compreensão da nossa sociedade, que somos todos, como eu trago aqui a imagem, somos mestiços, né? Eu acho até engraçado que às vezes na escola eu digo que eu sou indígena, né? E aí meus alunos dão risada, isso não é nada, prof. Mas eu tenho tenho uma parte do meu sangue que é indígena, porque a minha avó, ela era Alves de Oliveira, né? Então, a avó dela, né, ela morava na floresta, vamos dizer assim, na mata, né? Então, claro que a predominância, meu fenótipo aqui parece um branco, né, um europeu, né? Mas eu sempre digo, no Brasil, todos têm sangue de índio, né? Todos têm sangue indígena, né? Então, aqui eu trago essa imagem, né, feita por Portinari, né? Então, o mestiço pintado então em óleo sobre a tela, né? Seguindo o próximo. Então, a obra-prima da literatura de autoria indígena brasileira, sua leitura revela que as identidades indígenas se manifestam de modos variados e têm como sustentação a memória e os conhecimentos ancestrais transmitidos pelos anciãos, né? Então, as crianças, né, nesse processo, são aqueles lá que são os indivíduos que vão estar ali a par, né, do ancião, ouvindo, né? Por ser culturas orais, a roda, né, aquele momento de troca de experiências, troca de saberes, né, que
nesse momento, né, nesse período do pós-moderno que nós vivemos, já, né, em grande parte das comunidades já não ocorrem mais, né? E aí, o que vai dar base para pensar na literatura indígena hoje, né? Considerando que essa tradição oral não está mais, né, ocorrendo, a própria literatura, né? Então, se os alunos vão ter acesso à escola, né, é onde os professores vão trabalhar, onde os alunos vão ter contato com essa cultura sua própria, né? Então, e aí, algo que me chamou muita atenção, por exemplo, quando eu estava lendo sobre o Olívio Jecupé, ele fala que quando ele começou a buscar a literatura para ensinar, por exemplo, na escola, né, ele pensava, nossa, meu povo conta tantas histórias, né, deve ter algum livro, né, que fale sobre tal conto, sobre tal história. E ele falou assim que a maior frustração dele foi perceber que nenhum povo, nenhuma pessoa do povo dele tinha contado, né? Essa história não se conhecia ainda, né? E aí ele falou assim, nossa, então deu aquele choque que eu pensei, eu preciso registrar, eu preciso informar, eu preciso levar essa história, né? Aí nós vamos ter outras discussões aqui, né, que é a ideia da dicotomia, então, entre o real e o idealizado, né, que foi o que ocorreu, então, ao longo de todo esse tempo, né? E aí a identidade, para pensar a ideia da identidade. Por quê? Se nós estamos pensando num indígena real, não é um indígena aquele idealizado, né? Como uma professora minha de geografia contou certa vez, que ela estava lá cozinhando e de repente passou uma família, né, indígena vendendo balaios, né? E ela falou, filha, venha ver, os indígenas estão passando aqui, né? E daí a filha dela foi na janela olhar e falou, mãe, eles não é indígena. Ela falou, claro que é, filha. Ah, ele não está pintado, ele não está pelado, né? Então, por quê? Qual é a construção, né, do indígena, né? Qual é a construção que nós estamos fazendo do indígena real ou idealizado, né? Então, a identidade social, então, ela é vista como inerente às pessoas e não como emergindo de práticas discursivas nas quais as pessoas se engajam no discurso ao construir então, a realidade social e a si mesmas em circunstâncias sócio-históricas particulares, né? Então, a diferença é entendida como intrínseca às pessoas de forma que as restrições discursivas que constroem, então, as pessoas de uma maneira ou de outra são naturalizadas, né? Então, é muito interessante pensar essa ideia da identidade social não como algo fixo, né? Algo também passado, mas algo atual, né? É um constante, né? A identidade está sempre em construção, né? E aí vai se falar em vários processos de aculturação que traz uma carga negativa, mas a ideia da transculturação, né? O entre-lugar do sujeito indígena, né? E aí, com essa relação, nós vamos ter, às vezes, um silenciamento e idealização da imagem, né? Então, se o indígena, ele, por estar na cidade, ele não é mais indígena, né? Ele sofre duplo preconceito às vezes, porque ele não é mais nenhum indígena que está na sua comunidade, mas ele não consegue nem se inserir na sociedade. Então, aí, como que isso vai surgir? Como que isso vai se efetivar na literatura, né? Se nós observarmos, vão ser livros que vão tratar sobre personagens que vão estar no entre-lugar, né? Aquele que sai, aquele indiozinho, como tem várias representações, que vai procurar um porquê das coisas, né? Que ele volta com uma resposta, essa resposta, às vezes, é uma resposta contraditória, né? E ele vai ficar naquela busca, né, por uma resposta, né? Então, sempre essa busca. A própria ideia, por exemplo, do mito, né? Que o mito era a construção de uma resposta a um acontecimento natural, né? Então, isso se demonstra de várias formas, né? Na literatura, essa ideia do real idealizado, mas também do silenciamento, às vezes, do indígena, né?
que ele vai colocar isso, às vezes, como aquele indígena sozinho, que parte por uma jornada, né? Aí pode passar o processo de diaspóricos, né? Das diásporas, né? Das migração. Então, pensar, pertencer ao mundo globalizado, né? Como diz Munduruku, ao pertencer ao mundo globalizado, perco minha afirmação étnica. Essa forma de pensar tem ocasionado sérias crises de identidade em nosso meio. Né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a importância de desmistificar isso, porque senão acaba fazendo o quê? Né? Dizendo que ele não é mais um índio, né? Ou o processo de desindigenalização, né? Então, bem discutido, né? Então, a reafirmação da tradição e da memória torna-se então um ato de resistência e da memória torna-se um ato de resistência cultural, né? Então, essa memória que ela vai ser trazida cada vez mais, né? Quando nós temos, por exemplo, contos indígenas brasileiros trazidos, né? Representados, quando nós temos construções que trazem, por exemplo, sobre a vivência, né, que é uma literatura que vai ser engajada, como, por exemplo, esse aqui que é o Chondaro, né, são literaturas que vão dar conta de trazer essa tradição, essa questão da cultura, e, ao mesmo tempo, discutir quem é o indígena, né, e, ao mesmo tempo, o próprio indígena que escreve, o próprio escritor, é um processo de afirmação, né? É um processo de dizer, olha, aqui nós estamos produzindo, olha que nós somos tão ricos em histórias, assim como as histórias do conto de fadas de lá da Europa, por exemplo, né? Então, assim, surge então um caráter, né? O caráter representativo da literatura, né? Que vai se constituir então um contraponto, né? Fundamental na desconstrução dessa ótica que produz e legitima o apagamento da história, da memória e da subjetividade dos povos inteiros, por interesse de dominação econômica, social, espiritual e cultural, né? Então, por que apagar essa história, né? Porque, de certa forma, se esse povo não produz, esse povo pode deixar de existir, né? Porque o que ele, de certa forma, aparece, o que ele contribuiu, né? Então, assim, essa forma de escrita da resistência é também dizer, nós estamos aqui, né? Nós estamos presentes, nós fazemos parte de tudo isso, né? E aí, algo muito bom de se ver quando a gente estuda, quando a gente fala sobre literatura indígena, né, está nesse último trechinho que eu trago aqui, né, e hoje sei, né, isso aqui é uma fala de Melo também e Costa, né, do mesmo da citação anterior, e diz, hoje eu sei que mudou muito, estamos no ano de 2018 e daquela época para cá, né, do tempo atrás, né, de 1980 para cá, surgiram alguns escritores indígenas de todos os cantos do Brasil. Mas acredito que a tendência é surgir muito outros mais, que terão oportunidade de escrever e publicar seus trabalhos. E acredito muito que cada livro que é publicado é uma forma de conscientizar a sociedade de que o indígena também é gente que é capaz, pois no Brasil muitos não valorizam nossa escrita, mas sei que aos poucos muitos irão valorizar. Esse aqui é uma fala da Eliane Potiguar, escrita por Melo e Costa. Isso aí. No próximo, para concluir, né? Então, é oportuno afirmar então, que nós indígenas fazemos parte da contemporaneidade do Brasil. Somos antigos, mas também somos modernos. Né? Como disse Eli Souza. Nossa cultura é rica e tem muito o que dizer sobre as relações humanas. São filosofias e ciências que permitiram aos homens viver de forma equilibrada entre si e a natureza ao longo de séculos. Por isso, a boa literatura tem que ir além de estereótipos do simbolismo e dos fins ideológicos produzidos em determinado período da história da literatura brasileira. Então, seria mais ou menos essa ideia, né? Eu trouxe alguns livros, não coloquei muitos livros na ideia, discuti mais o tema, assim, no geral, né? Para pensar essa ideia do indígena, né? Pensar esse panorama, mas todas elas vão se efetivar, né? Conforme nós vamos pegando os livros, né? Nós vamos identificando essas temáticas, essas representações, né? Que são colocadas. Agradeço, então, a oportunidade, né? Agora,
espero as perguntas, se tiver algumas. Muito bem, então. Sim, sim. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Renan. Nossa, muito ótima a sua fala. Gostei bastante. Obrigado. Parabéns. Eu queria saber, assim, você disse que trabalha em 2 escolas de aldeias indígenas, que fica aí em Pato Branco mesmo? Não, é na cidade de Chopinzinho. Na terra indígena. De Chopinzinho. Isso, na terra indígena chamada Terra Indígena Mangueirinha. Ah, sim. E é pelo Estado? Como que... Eu sou professor contratado do Estado, pela CED mesmo. Chopinzinho fica próximo a Pato Branco ali, se dá quantos quilômetros, Renan? Uns 50, 60? 64, por aí. Fica próximo. Uhum. Não, é que eu desenvolvi um projeto quando eu trabalhava na UEMP, de Cornélio Procópio. E lá na universidade, era uma das universidades do Paraná que mais havia indígenas estudando. Curso de letras, curso de pedagogia, curso de geografia, tá? E fora, né, nos outros campos também, como Bandeirantes, Jacarezinho. Sei que a UEMP ali de Cornélio é a que mais atendia. Né? Até participei do vestibular voltado ao público, né, só para os indígenas. E nós desenvolvemos, assim, projetos para... como, né, integrar os indígenas na universidade, porque era uma das questões, assim, que eles sentiam muita dificuldade, né, até em relação aos professores que não entendiam, né, a cultura, o comportamento, como que, né, funciona a ideia, né, para eles, como que funciona a questão, né, do conhecimento. Então, era muito difícil isso. E uma das coisas que, né, que a gente percebeu é que, por exemplo, as aldeias que nós visitamos era perto de Cornélio Procópio, então eram aquelas aldeias de São Jerônimo da Serra. Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, mas não visitei. Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, fica daquele lado. E uma das coisas que nós detectamos, que o que ainda havia, assim, né, que se conservava, era a língua. Porque uma das alunas da universidade, que estava estudando letras, era professora, também aí nessa aldeia, ela ensinava, era até da tribo Caigangue. Então, ela ensinava a língua Caigangue, e havia também, né, ensino regular para eles. Então, essa ideia que você falou do bilinguismo, né? Então, tanto para preservar a língua, mas também para eles conhecerem né, o currículo tradicional ali, né, do ensino básico. E também havia um projeto da Universidade Estadual de Londrina, com o professor Ludovico, um professor de linguística ali da UEL, e que trabalhava, né, nessa questão da preservação da língua. Mas as outras questões principalmente em relação à religiosidade, então uma das coisas que a gente percebeu muito tanto havia igrejas evangélicas como igrejas católicas dentro da aldeia. Tá? Então, a questão da religiosidade, a figura do pajem, né? Por exemplo, não existia mais, estava extinto. Havia só o cacique, que era aquele chefe, né, administrativo da aldeia. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sabe? E um trabalho que nós fizemos foi assim de resgate, né, de contação das histórias indígenas para preservar a cultura deles, né, a cultura em relação às lendas, em relação às histórias que a gente foi recolhendo, né, de entrevistas, e também de alimentos, né, que eles também
alguma coisa, né, voltada à culinária, indígena, sabe? Então, é muito interessante assim pensar essa ideia, né, como o indígena está hoje, né? Apesar de eles viverem nessas comunidades, né, que não são mais tribos, né, então são comunidades indígenas, né? Essas comunidades, elas têm como dizer, uma liberdade, né? Tanto religiosa, né, quanto cultural, no sentido assim de se expressar. Então, muitas comunidades já não falam mais a língua, né? Já não tem mais a ideia da língua nativa como identitária, né? E aí é uma coisa que para mim foi um choque, né? Porque quando eu cheguei, eu pensei, como assim uma escola indígena onde os alunos não falam indígena, né? E que é a escola Caigangue, né? Que é o Creton. Só que aí, quando nós vamos observar o processo histórico do porquê é que eles não falam a língua, eu fiquei muito impressionado quando eu soube a respeito disso, porque foi um processo de imposição, né? O SPI não queria fala indígena, né? A ideia da fala indígena era, eles estão articulando uma revolução, sabe? Então, assim, qualquer forma para eles era vista como perigosa, né? Que inclusive como eu estava falando, né, do cacique Ângelo Cretan, né, que ele foi, né, pego numa emboscada, né, foi feito uma emboscada por causa desse papel que ele desempenhava, né, de líder, né, do movimento indígena. E aí hoje, por exemplo, nós vemos que então essas comunidades, muitas não falam mais a língua, só que como a gente estuda, por exemplo, sociolinguística, né, em disciplinas assim das línguas, eles vão trazer com eles aquela carga, aquela representatividade da cultura nessa língua portuguesa que eles vão falar, sabe? Então, a questão da religião é uma questão assim que foi uma imposição muito forte, né, também. E aí lá nessa comunidade também tem muita presença de igrejas, né, tanto católicas quanto evangélicas, né, que ainda assim a católica ela consegue fazer essa interação entre cultura de uma forma muito mais livre. A cultura evangélica ela é muito mais fechada, né? Então, assim, ela se opõe a muitas coisas, como, por exemplo, o próprio dançar, por exemplo, a representação da dança indígena, né? Então, porque dançar não é de Deus, tipo, uma coisa assim. Então, isso me dá, assim, eu fico meio triste, né, com essa situação, né? Porém, já tivemos várias discussões calorosas, né, quando fizemos uma formação entre guaranis e caigangues, porque os caigangues discutiam, falaram sobre, nós somos livres para nós escolhermos qual é a nossa fé, né? E realmente, né? Ele não vai ser descaracterizado por não seguir sua religião, sua matriz religiosa, né? Que seria. Agora, eles não têm mais uma matriz assim da tradicional, né? No caso, caigangue nessa comunidade, né? Agora, os Guarani ainda têm, né? Que inclusive eles têm a Casa de Reza, né? Eles fazem o festival. Até no meu Instagram, não sei se todo mundo tem, mas eu compartilho com vocês. Tenho lá assim postado alguns eventos que ocorreu na Casa de Reza, como por exemplo o batismo do mel e do milho e do mel. E aí eles fazem uma festividade, uma cerimônia muito bonita, muito legal, né? E também uso muito o petanguá lá, que é o cachimbo, né? Uso muito o cachimbo. Então, assim, percebe-se um contraste muito grande entre as duas comunidades, né, que eu trabalho. Né? Enquanto que, por exemplo, na escola caigangue eu trabalho o inglês de uma forma tranquila, assim, em questões de explicações, já na Guarani eu tenho uma dificuldade, às vezes, para conseguir explicar, porque eu preciso pensar que meu aluno vai passar duas línguas para conseguir compreender, né? Eu estou fazendo uma intermediação por meio de uma segunda língua deles, né? Então, às vezes, o que eu faço? No quadro meu lá, que eu estou dando aula, eu às vezes tento construir assim, em inglês e em Guarani já direto,
sabe? Para eles conseguirem construir aquela ideia do que está sendo tratado. Então é algo assim bem interessante, porque eu aprendo junto com isso também, né? Tipo assim, vamos aprender sobre partes do corpo, né? Então vamos escrever em português, vamos escrever em inglês, vamos escrever em guarani. Então assim, é um processo muito interessante de eles aprendem e eu também aprendo, né? Muito legal. Bacana, que legal. Com certeza é uma troca, né, Renan? A Suelen colocou aqui aquilo que você falou lá na sua apresentação da questão do lugar de fala, né? Que hoje nós temos os escritores de literatura indígena sendo indígenas, né? E aí a gente fala daquelas particularidades que você encontra ali no teu lugar de trabalho também, que a gente sempre observa. E aí tem a professora Susan aí também, não sei, Renan, se você convidou ela para falar um pouco também, se ela quer falar. Se ela aceitaria, né? Ela falou que sim. Susan, fique bem à vontade, caso você queira falar alguma coisa, você, por favor, se manifeste aí no chat ou, né, por microfone e a gente abre um espaço para você, tá bom? Fique bem tranquila. E aí, então, né, enquanto a Susan pensa aí... deixa eu só fazer, era para ter comentado algo e esqueci, né? Tem um movimento, né, dos indígenas escritores, que é uma editora onde está publicando seus escritos, né? Que é a editora Maracá. Né? Então, inclusive estava na promoção, se não me engano, 20% agora nesse período. Então, quem tiver interesse de procurar alguns materiais, tem vários exemplares lá, então, nessa editora Maracá. É isso aí. Então, o Daniel Munduruku também, ele faz live todas as quartas e sextas-feiras. Inclusive, né, até por essa editora Maracá, pelo Instituto UCA. Então, né, o Daniel Munduruku é super acessível, né? E acho que até por causa de tantos compromissos que ele tem, que ele acabou nem aceitando, né, de falar com a gente. Mas é super acessível, ele está em Face, ele está no Insta, então é só vocês acessarem aí, procurarem Daniel Munduruku, que encontra muita coisa dele. E várias obras, né? Inclusive ele esteve aqui ano passado em Curitiba, né? Sempre, de vez em quando, ele sempre aparece aqui, sempre está falando, fazendo várias lives, tem vários livros dele, e é muito, né? É um dos escritores, assim, mais acessíveis que tenho visto. Tem várias coisas dele. E vocês podem procurar, né, assistir vários vídeos no YouTube também, tem muita coisa. E é importante, né, até para a gente conhecer melhor essa cultura, né, saber, né, o que né, as ideias, a cultura, né, a ideologia, conforme o Renan disse, né, é uma questão política, né, a literatura indígena. Com certeza. O Alexandre colocou aí também, Renan, que a aula que você está nos proporcionando hoje lembrou um curso online, Imagens para Pensar o Outro, da URGS. E, inclusive, ele colocou o link ali, né? Se alguém tiver interesse em assistir, né, está à disposição. E aí, o Guilherme tem uma pergunta. As narrativas indígenas tendem a replicar a estética de outras obras brasileiras, às vezes influenciadas pela estética da Europa, ou tem um estilo mais particular? Melhor dizendo, literatura produzida por indígenas. Então, pelo que eu tenho observado, né, assim, meu andar ainda de análise dessa literatura, eu digo que ela ainda é breve, né, mas, assim, no geral, percebe-se que hoje tem um movimento muito grande de representação da sua própria vivência. Por exemplo, quando nós pegamos um livro de memórias, né, ele não vai seguir um gênero, né? Até isso é interessante, né? Porque às vezes eles quebram com essa nossa ideia de organização,
né, textual, né? Então, eu penso que essa forma de representação está muito além já do que a gente pensaria como até os textos, né? A própria questão do livro da Eliane Potiguara, que é como que é, cara... Ai, esqueci o nome. Tem que olhar aqui. Mas um dos primeiros livros dela, e bem significativo, as análises dizem o seguinte, que a quebra que ela dá, o uso dos caracteres, ela traz uma outra forma de escrever, de representar, que não foi visto ainda, né, em nenhuma obra, né? Então, como uma característica da própria obra dela. Então, eu acredito que essa prática do indígena, e ele vai ganhando esse espaço, ele vai construindo as suas narrativas, de modo que ele possivelmente possa criar, inclusive, novos gêneros, né, literários, né, para dar conta dessa representação que ele tem sobre o mundo, sobre a sua realidade, né? Sim. A professora Susan está aí, então, né? Muito bom tê-la aqui conosco. Então, nós já partilhamos algumas vezes, né, de algumas trocas aí, professora Susan, e a gente sabe, né, que tem algumas particularidades próprias aí, né, a gente comenta sempre, por exemplo, né, apesar dela ser uma escola do Estado, né, mantida pelo Estado, ela tem as particularidades de ser uma escola indígena, né, por exemplo, muitas vezes, questões que precisam passar pelo cacique, por exemplo, né, as questões da língua, né, que o Renan coloca aí, né, trabalha o inglês, trabalha a língua própria de vocês, né, a questão cultural, por exemplo, na época da venda do pinhão, né, a gente sabe que muitos alunos faltam à escola para ir vender o pinhão com a família, a questão da venda dos cestos, que o Renan colocou lá em cima, né? Então, é muito bom ouvir, né, de vocês também um pouco da sua experiência, professora Susan, né? Fique à vontade para colocar o que você quer nos contar e o que você quer nos dizer aqui, e gostaríamos muito de ouvi-la. Só vou interromper um pouquinho e pedindo para a Susan comentar. Então, ela é pedagoga das turmas do infantil. Então, ela também pode comentar como é o trabalho, né, com os nossos alunos, né, do infantil, né? Isso. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Então, boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Renan pelo convite, né? Foi surpresa para mim também, né? Mas ele já tinha comentado sobre essa fala que ele ia ter, né? Então, e a gente se adaptando também a essa questão de Meet, né? E reuniões e aulas. Então, eu sou pedagoga, né? Da Escola Yucretão. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Maringá, né? E atualmente eu estou estudando História, né? À distância. É um complemento mais, né? Para a gente. Porque é assim como a gente começa lá, desde a educação infantil, né? Todo mundo quer crescer, né? E não é diferente dentro da comunidade indígena. Então, já estou como pedagoga já há 5 anos, né? Esse ano eu estou atuando mais com os alunos da educação infantil e anos iniciais, né? Como foi bem interessante a fala do Renan aí, né? Eu não sou pedagoga dele, mas a gente conversa bastante, sabe? A gente troca ideias, né? Orientações, então... E essa é uma parte bem legal, porque a gente está separado por conta de ciclos, né? Mas a gente conversa muito, né? A professora também que teve aqui, acho que foi ano passado, né? Sim. Fazendo uma visita para a nossa escola, então, assim, com respeito à literatura, né? Com os pequenos, principalmente, a gente trabalha mais na oralidade, né? Porque todos nós temos uma história,
nossa comunidade tem uma história, né? Então, cada professor indígena, né? Então, ele tenta colocar para as novas gerações, né? A nossa história, né? Como que foi, né? O Renan citou bastante Ângelo Cretan. Eu sei por livros, né? Mas, em especial, eu tenho uma pessoa que conheceu, que conviveu com Ângelo Cretan, que é meu pai, né? Então, as histórias sobre ele, eu sei através da família, né? Através do meu pai, que conviveu com ele. Então, é assim na escola, né? A gente faz esse processo, né? Então, temos bastante alunos que gostam de escrever, né? Na escola, eles não mostram muito isso, mas a gente sabe que eles gostam de escrever, né? Agora está sendo um processo bem grande, né? Por conta da pandemia, atividades em casa, então a gente está vendo mais um pouquinho mais de evolução, né? Apesar desse distanciamento dos professores, não tem como fazer uma explicação, né? Para eles tentar evoluir um pouco mais, né? Então, assim, é um desafio bem grande, eu acredito que não só para as escolas indígenas, né? Para todas as escolas da rede do Paraná, né? Então, se torna dificultoso, mas a gente está sempre em busca de melhorar mais, né? Apesar de todo esse distanciamento, né? A gente conversa com os professores que vêm de fora, né? Como é o caso do professor Renan, né? Que ele mora em Chopinzinho, então tem que estar sempre vindo para a escola, reuniões, tudo pelo Meet, né? Então, por conta disso, o cacique também pediu um pouquinho de paciência, né? Porque às vezes tem coisas que não consegue, a gente não consegue fazer reuniões, como agora, né? A gente está conversando, às vezes precisa de algo mais de perto, uma explicação mais minuciosa, né? Então, a gente dá um jeitinho, né? Então, imagine para as crianças, se para nós adultos está dificultoso, imagine para as crianças, né? Então, aprender a ler, aprender a escrever, né? Então, é um processo longo, né? E que deve ser feito assim, eu digo, frente a frente, né? Você coloca a criança lá para aprender, você está vendo a evolução dela, ali, no momento. Agora, a distância você já não sabe se é ela mesma que está fazendo a atividade, se é o irmão mais velho, ou se é o pai ou a mãe, né? Então, tudo isso a gente tenta levar em consideração, né, por conta do que estamos passando no momento. Eu acho que era isso. Uhum. Susan, quando eles escrevem em casa, assim, eles escrevem em que língua? Em português. Português. Uhum. E na oralidade eles falam a língua... Você é cangangue ou guarani? Desculpe. Caigangue. Caigangue. Tá, então, sim. Essa questão aí é um pouquinho difícil também, porque nós temos 96 alunos matriculados hoje na escola. E nós temos uns 15 alunos que são, acho que mais, então, uns 20 alunos que são falantes da língua, né? Sim. Então, a conversação entre eles é no caigangue, os que falam, né? Sim. Agora, quando entra no grupinho lá um aluno que não sabe falar o caigangue, aí eles já conversam no português, né? Sim. Então, as atividades também na língua caigangue, então, também a gente sente dificuldade na hora que recebe as atividades, por quê? Porque é trabalhado mais na oralidade, né? Por mais que o professor coloque lá uma atividade para escrita, o aluno precisa daquela conversação com o professor, né? E às vezes o pai fala na casa,
o pai, a mãe, os irmãos, então fica mais fácil, né? Agora, aquele aluno que não fala a língua, mas ele consegue fazer atividade dentro de sala de aula, né? Então, lá na casa, ele vai talvez conseguir um pouco, se tiver alguém que saiba um pouquinho, né, do Caigangue para poder ajudar ele nessas atividades, né? Mas a professora, nós temos 3 professores da língua, né? Eles estão vendo essa dificuldade, né? Por quê? Porque eles não têm a explicação no Caigangue, porque é a conversação. Sim. Então, lá em casa, não tem isso, com quem não fala. Então, é complicado. Ó, meu pai, ele fala na língua Caigangue, eu já não, né? Sim. Então, são poucas coisas que eu entendo, mas as atividades que vêm para minha filha, que está no 4º ano, a gente vai e consegue, né? Com o pouquinho que a gente sabe, a gente consegue fazer, ajudar ela, né? Uhum. Os alunos estão tendo muitas dificuldades para as aulas online? Com as aulas online? Susan? Oi. Isso, estão conseguindo apanhar ou não? Na verdade, a nossa escola não adotou as aulas online, pelo tá, Classroom, certo, né? certo. Sim, São sim. atividades impressas, né? Certo, certo. Então, isso sim, sim. A gente também tem a falta de alguns alunos que não têm acesso, né? Sim, com À certeza. internet. Pode ser isso. que tenha, ele tenha um aparelho de celular, né? Mas ele não tem o acesso à internet. Às vezes por isso ele que eu usa do perguntei, porque... Sim, sim. Então, Professora Alice, gostaria de... Sim. Susan, eu queria perguntar, né, como vocês trabalham esse bilinguismo, o Caigangue e a língua portuguesa. No Caigangue, vocês não trabalham só a oralidade, trabalham também, tipo assim, a gramática do Caigangue, o ensino da língua Caigangue para as crianças, como se ensina a língua portuguesa? Sim, na verdade, é os dialetos, né? Sim. Porque aqui na nossa comunidade, são 3 dialetos diferentes, né? Nós temos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, tem esse povo indígena que veio do Rio Grande, veio de Santa Catarina, né? Então, às vezes, o dialeto, ele é um pouquinho a diferença, né? Mas, então, nós temos, inclusive, 2 professores que são, que têm o dialeto do Rio Grande do Sul, e uma professora que é o dialeto paranaense, né? Então, às vezes as palavras, assim, são pouca diferença, né? Sim. Às vezes é o mesmo significado, a mesma tradução, digamos, mas a palavra é diferente, então o dialeto, digamos, né? Tá. Daí tem uma pergunta aqui da Josiane Salomão, que ela faz para o Renan. Ela diz que é professora também da rede estadual em Vitorino, pertinho de Pato Branco, e tem um assentamento indígena e ela recebe alguns alunos na escola. E há alguns anos ela teve o privilégio de lecionar língua inglesa para um menino da comunidade indígena. E ele tinha grande facilidade e interesse em memorizar o vocabulário. Ele dizia que inglês era muito mais fácil que português para aprender. Ele tinha dificuldades ainda com o português, principalmente na escrita. Daí ela pergunta se você, Renan, tem alguma experiência de comparação. Eles têm mais facilidade de aprender inglês do que português? Então, eu até estava comentando isso com a Susan essa semana que passou. As atividades que foram de inglês, os alunos desenvolveram muito mais facilmente do que as atividades de português.
Exatamente o porquê, não sei, né? Pode ser pela questão da organização das atividades, talvez, mas eu percebo que eles têm um gosto do inglês porque eles veem que é uma linguagem que se atribui à tecnologia, e eles gostam muito de música, né? Os alunos, como um todo, eles escutam muita música em inglês. Então, eles querem saber o que aquela música está falando, o que está cantando, e aí muitos deles, inclusive, me mandam mensagem: professor, qual é o nome dessa música aqui para me procurar, sabe? É bem, bem engraçado essa situação. Mas, então, percebe que eles têm um gosto pela música, e também pela língua inglesa. São poucos, assim, que eu vejo no geral. Na escola Caigangue, os Caigangues são muito mais aptos a aprender inglês, eles gostam muito do inglês. Já na escola Guarani, eles já têm uma resistência maior ao inglês, porque a língua deles ainda ela traz muito, eu acho que tem é muito forte, né? Então, assim, não que eles não gostem, né? Porque é um trabalho, né? E aí, mas eles têm um pouco mais de resistência ao inglês, né? Não. Já voltamos para a Susan também mais um pouquinho. Lá no início, deixa eu ver quem que foi, alguém perguntou se a gente lembra da censura do livro Macunaíma, acho que foi recentemente, né, por um governador, acho que foi, não sei se alguém lembra do episódio, né, da censura de alguns livros, e um deles era Macunaíma, né, Renan? Sim. Pessoal, né? Mas enfim. Foi em março desse ano, o governador de Rondônia. Isso. Ele quis censurar, acho que mais de 40 livros de Macunaíma, estava entre eles. Foi o Wesley que perguntou, né, se nós lembramos, né, de quando Macunaíma foi censurada. Passamos por essas questões aí, né? Rosângela, gostaria de perguntar alguma coisa para a Susan, de repente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre a particularidade, né, de ser uma indígena trabalhando numa escola indígena? Outra coisa que eu queria saber, tanto para a Susan como para o Renan, se há na escola algum trabalho assim para recolher, sabe, as histórias indígenas, as lendas, né, tipo, produzir material ali da própria comunidade com as histórias que seus avós, seus ancestrais contam, se existe algum trabalho nesse sentido. Então, a partir de que eu comecei a perceber essa questão cultural, né, e pensar que esse processo de transformação da nossa sociedade está fazendo com que muitas histórias orais estão se perdendo, né, eu optei, então, por trabalhar o português. E aí, dentro dessa minha prática do português, ela está exatamente eu sempre digo, ela está separada a minha aula em 3, né? Porque nós, professores de português, só temos 3 aulas na comunidade, na escola. E aí, uma dessas é leitura, a outra é interpretação de texto e outra é produção de textos. Essa produção de texto, ela vai sempre se ater às situações do dia a dia deles, e aí dou muito enfoque para eles fazerem essa pesquisa, deles perguntarem sobre lendas, contos, histórias, fatos, né, que são da comunidade. Até esse ano, eles tinham começado já o projeto, até na escola nós temos uma semana cultural, que geralmente ocorre na segunda semana de abril, na semana do Dia do Índio, nós fazemos uma semana cultural onde meus alunos, né, eles iam fazer uma roda de contação de história durante o período desse evento, para contar certas histórias, né? Porque é interessante que ali, na comunidade, emergiram várias histórias que não são histórias, vamos dizer assim, histórias contadas no Brasil todo, ou histórias, digamos, conhecidas. São histórias novas, né? Histórias daquela região, daquela cultura ali, né?
Então, sim, eu estou buscando fazer isso com os meus alunos. Legal, bacana. Eu acho importantíssimo fazer isso. Rosângela? Eu queria perguntar para a Susan. A Susan falou dessas questões, né, Susan, de tecnologia, que até você aí hoje está nesse ambiente, né, hoje aqui conosco, o Google Meet, e se tem um preconceito, né, porque se cria um estereótipo do indígena, né, que, se ele começa, porque o indígena está usando um celular, não é mais indígena, porque o indígena está vestindo uma roupa que não é um calçãozinho ou penas cocar, não é mais indígena. A sociedade, de modo geral, infelizmente, né, cria um estereótipo muito grande, porque parece que quer que o indígena seja sempre aquele que está lá na aldeia e que a gente vá lá visitar e que ele esteja de acordo com aquilo que a gente pensa do indígena, com a peninha na cabeça, com o cocar. Assim, como que você vê, você sendo indígena, né, assim, como que você vê essa representação que a sociedade, de modo geral, tem, assim, a respeito, assim? Bom, eu tive uma experiência, assim, bem desconfortante, né? A primeira vez que eu fui para a faculdade, né? Eles me perguntaram da onde que eu vinha naquela apresentação inicial ali, né? No começo de aula. Quando eu me identifiquei, né? Da onde eu vinha, eles perguntaram assim para mim se nós vivíamos pelado, né? Então, essa é o primeiro impacto, né, de um indígena estar na faculdade, né? Então, o que que eu respondi? Não, ainda existem, né, comunidades indígenas isoladas, ou principalmente do norte, que ainda vivem, né, pelado, né? Usam as suas características indígenas, né? Eu falei, mas na minha comunidade, não. A gente usa roupa, né? A gente usa acessórios, brinco, tiara, né? Agora, né, com essas novas tecnologias, né? Então, celular, notebook, televisão, né? Então, as pessoas acham que o ser indígena é como você falou, né? Tá lá na aldeia, né? Indo buscar o seu sustento lá no meio da mata, né? As plantas para fazer os chás, os remédios, né? Caçando para poder ter o alimento e tudo mais. Não, mas a gente ainda faz, sim, faz uso dos chás, né? Faz as nossas comidas, né? Não é todo dia agora, né? Não é sempre, mas sim, na minha casa, inclusive, a gente sempre está fazendo as nossas comidas típicas, os nossos chás, né? Então, mas é assim, a gente sempre vai se deparar com alguém sempre perguntando, né? Se, como que pode um indígena estar lá na cidade? Eu fiquei 5 anos em Maringá. Então, é bem complicado. Mas é que nem disse, eu tento assim não levar por mal, né? Eu tento explicar para as pessoas, né? Então, fazer eles entender que no Paraná não existe aldeia com indígenas que andam do lado, mas sim existem indígenas que eles preservam a sua cultura, a sua língua, né? Então, e algumas comunidades estão fortalecendo, né? Que a gente o que a gente sempre está em busca, né? Do fortalecimento da nossa cultura, da nossa língua, né? Mas sempre vai ter alguém perguntando, né? Porque você mora lá outro preconceito que a gente sofre bastante também. Ah, você não fala a língua. Você diz que é indígena, mas não fala a língua.
né? Não é essa questão, assim, a gente está lutando, que nem a nossa comunidade, a gente luta para preservar a língua, o pouquinho que tem das pessoas, dos mais velhos, né? Então, busca aprender, né? Para ensinar ou passar para as novas gerações, porque vai chegar um tempo, principalmente aqui na nossa comunidade, que vai ser bem difícil, né? O interesse também vai ficando um pouquinho, tomando conta, né? O interesse, perdendo o interesse, na verdade, né? Então, são coisas assim que a gente vive no dia a dia, né? Às vezes, quando a gente sai, né? Vai para a cidade, né? Diz, o indígena lá, do outro lado da rua, o próprio indígena, né? O indígena lá, o indígena lá, né? Então, são particularidades, né? Susan, deixa eu te uma coisa que eu nunca te perguntei. Alguém já perguntou para você de que tribo você é? Já. Pior que já. Né? Então, nessa hora que a gente fala, né? Não, eu sou, que né, até um tempo era tribo, de repente era terra, reserva indígena, né? Agora terra indígena. Agora já estamos na comunidade indígena, né? Então fala assim, não, mas você veio da onde, né? Então, nessa hora que a gente coloca nossas particularidades para mostrar para todo mundo de que comunidade indígena eu sou, né? Mas são coisas assim que acontecem, né? Ainda. Sim. Susan, muito bom ouvir você, Susan. Alice, quer falar alguma coisa? Souza, e lá na UEM havia esse trabalho de interação entre os indígenas e outros alunos? Havia algum projeto nesse sentido? Sim. Porque como, né, da mesma forma que o pessoal, né, critica o indígena que não fala mais a sua língua, o caigangue, o guarani, o tupi, mas da mesma forma, né, nós também, por exemplo, né, eu sou de descendente japonesa, eu sei um pouco da língua, a gente continua ainda com algumas tradições, né, típicas dos nossos avós. Então, da mesma forma, seus colegas também que são de descendentes italianos, alemães, né, espanhóis, deveriam saber essa língua também, né? Sim. Então, quer dizer, a comparação, sabe? Uhum. Que é feita, né? Critica o indígena, então você não é índio porque você não fala a língua. Mas então, e você, né? Sua descendência, todos nós brasileiros somos descendentes de algum país europeu, digamos assim, né? Ou latino, ou né, americano, que seja. E, então, a gente também deveria saber as línguas dos nossos avós, né? E a maioria não sabe, né? A maioria não é fluente na língua dos seus avós. E da mesma forma que algumas tradições a gente vai preservando, né? Como os indígenas, eles também, né? E muitas tradições, né? De famílias brasileiras se perderam, né? Não tem mais, né? Dos seus avós, por exemplo, italianos, né? Alemães, húngaros, que seja, né? Então, é a mesma coisa, quer dizer, nós somos brasileiros, né? É isso, né? E descendentes de algum outro povo, de alguma outra nação. E é bem Sim, muito, né? Na época em que eu estava em Maringá, lá tem um laboratório, né, de estudos dos indígenas, né? Então, eu fiquei 2 anos trabalhando junto lá nos projetos, né? Então, foi assim, para mim foi uma experiência muito boa, né? Porque aqui a gente não tinha tanto, como é que eu posso dizer, um estudo mais aprofundado, né? Digamos assim, porque
as universidades, elas têm como fazer esses projetos, estarem vindo nas comunidades e tudo mais, é claro, com autorização do cacique, né, para estar fazendo esses estudos, né, mas eu tive essa experiência muito boa, por sinal, com a professora Rosângela Faustino, Lúcio Mota, né, Isabel, né, então todo o pessoal lá que ainda está lá, né, ainda trabalha com projetos voltados para os indígenas, para estudantes indígenas que ainda estão lá e os que ainda vão passar por lá, né, então é um caminho muito, muito grande esse, né, de pessoas que estudam, né, nós indígenas, né, então lá a gente tinha indígenas do norte, né, mais do norte, eu não sei o que deu que eu fui daqui para lá, né, mas me formei lá, né, foi muito, muito gratificante, estou fazendo um curso de pós em gestão indígena com esses mesmos professores, né, então eu fico assim muito agradecida a todo o pessoal que passou pela minha vida acadêmica, indígena, não indígena, que nós já temos vários indígenas que já estão atuando nas suas áreas de formação, né? E o indígena está aí, ele está aí, vai entrar na universidade, né? Ele vai ter seu próprio carro, ele tem seu celular, né? Então ele está avançando, estamos aí, né? Sim. Então, mas não vamos deixar de ser indígena por isso, né? Sim. Claro. Susan, e eu lembro, Susan, que você me falou que também tinha vontade e interesse de fazer um mestrado, né? Então, que você realmente continue, né? E continue os seus estudos e realmente faça um mestrado, né? De continuidade. O Wesley coloca ali a questão do italiano, né? Do dialeto italiano, que no Rio Grande do Sul, ele está no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, muitas famílias do interior ainda mantêm o dialeto dos italianos, né? Acredito que também acontece no Paraná, né? Acontece sim. Gente, a conversa está muito boa, né? Muito legal. Eu falo que é sempre muito bom, né? Estudar esse assunto, ouvir o Renan, ouvir a Susan. Eu tenho até o WhatsApp da Susan aqui, que nós trocamos o WhatsApp aquele dia, né? Para trocar algumas ideias. Mas estamos aí com 9h06, né? Precisamos, então, concluir a nossa atividade de hoje. Queria agradecer muito você, Susan, por ter, né, participado e conversado um pouco conosco aqui, né? Queria dizer que, precisando de nós, da UTF-PR, você pode contar conosco, sempre como nas outras vezes, né? Precisando de alguma coisa, contacta lá o Renan, que o Renan nos chama, né? Ó, prof, precisamos disso. E aí a gente tenta fazer alguma coisa, né? Certo? Eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre bom saber que tem gente que estuda a nós indígenas, né, e sempre que precisar e eu puder ajudar, eu vou estar aqui. Então, colaboro sempre, né, então, e agradecer ao professor Renan também, né, e todo esse processo dele aí com a literatura que ele está fazendo na escola, né? A gente acompanha, porque eu só vou à tarde na escola, mas de vez em quando eu dou uma passadinha lá de manhã para visitar eles, né? Os professores da manhã, mas é assim que acontece. Quando não nos vemos pessoalmente, a gente conversa por mensagem, né? E tudo mais. Então, eu que agradeço. Susan, alguém está perguntando aqui o seu contato, né? A Suelen pediu se você pode passar para ela o contato, que ela gostaria de conversar um pouco mais contigo. De repente, teu e-mail, né? Ou o Renan pode passar aqui, de repente, teu e-mail, o que você sugerir aí, né? Que ela gostaria de conversar um pouco mais com você. Tá bom? Sim. Renan, pode passar, que eu não estou conseguindo escrever aqui. O Renan passa, então, o teu e-mail. Muito obrigada, Susan. Renan,
Gostaria, então, que você concluísse a nossa noite aqui, que foi muito legal, muito especial, né? Agradecemos imensamente por você ter aceito, né, esse desafio conosco aí, foi muito bom. E concluímos, então, com as suas palavras. Então, eu agradeço, né, ao Etema, como diria em Guarani, né? Obrigado em Guarani. Também por, então, me dar essa oportunidade, né? Eu sempre digo, eu até fiquei meio, assim, estranho, né, com o convite, porque eu penso assim, o lugar do indígena deve ser do indígena, né? Então, assim, eu me coloco aqui falar sobre o indígena, mas às vezes ao mesmo tempo eu me sinto mal, sabe? Porque, de certa forma, não seria meu local. Mas eu penso assim que, nesse momento, eu estou contribuindo, né? Penso dessa forma, né? Penso que eu consegui trazer bastante reflexões sobre isso, né? E penso que é a partir da educação, né? A partir da literatura que nós vamos conseguir construir uma sociedade mais, como coloquei, né, na minha divulgação, mais igualitária, mais plural, em questão de acesso, em questão de valorização, né? Isso. Porque por muito tempo esse povo, vários povos do Brasil foram silenciados, né? Então nesse momento é um florescer, né? Espero que esse florescer continue, né? Porque a gente tem visto que o momento também não está dos mais fáceis para todos, né? Mas, assim, agradeço por toda a oportunidade e também estou sempre à disposição, né? Para trabalhos futuros, talvez, né? Acredito que seria isso. Agradecer a todos que participaram também, né? No evento, né? Seria isso. Professora Rosângela, quer falar? Eu queria falar, agradecer, não preciso, você já fez aí com maestria, né, ao Renan, a Susan, mas eu queria, gente, antes que vocês desconectassem, nós colocamos ali no chat o link de um evento que o nosso curso de letras e o curso do mestrado em letras aqui em Pato Branco está organizando de 5 a 9 de outubro, que é Língua, Literatura e Ensino. Tem espaço para apresentações, tanto para graduandos, desde graduandos, então, desde que tem um orientador, né, Alice, já vou mandar para você por e-mail, divulgação, assim, mais melhor, enfim, né, para você divulgar para os seus alunos, e que podem participar, e também apresentações externas de pós-graduandos, de graduados. Vai ser um evento que é beneficente, que nosso curso está organizando em prol de um menino aqui da nossa região, que é o Valentim, que ele tem uma doença, enfim, aí específica, e que precisa de muito dinheiro para fazer o tratamento, né? E aí a gente acabou aí, um grupo de professores do nosso curso encampando essa ideia e promovendo esse evento. Tá ali o link, de qualquer forma eu vou passar para a professora Alice, para repassar nos grupos dela, para a professora Márcia, para o meu lado de extensão, vou passar no grupo também. Pensem com carinho, para inscrições com apresentação de trabalho, é até dia 25 de setembro agora a inscrição, tá? E se não, daí é um pouquinho mais para frente a inscrição só para ouvinte. Nós estamos cobrando R$20, esses R$20 não vêm direto para a gente, vocês têm que depositar diretamente na conta da família do Valentim e só manda o comprovante para a gente do depósito, né? Porque todo o dinheiro será revertido ao Valentim. Então, e vai ser um evento muito bacana, já tem pessoas muito assim, interessantes aí, confirmadas, como o Raja, né, lá o linguista famoso, e outros nomes bem importantes aí, a própria professora Eliane, que já não a Debus, que esteve conosco, a primeira, a Eliane Galvão, também fará parte desse evento, então vai ser muito, muito bacana. A modalidade de apresentação é só comunicação oral, né? Que eu vi que a Suelen perguntou, é comunicação oral, e daí tem os grupos de trabalho lá, né? E aí eu vou passar no e-mail para vocês. Vai ser muito legal, gente, participem, tá? Eu queria só dar esse recadinho, Márcia, obrigada por esse espaço final. Sim, tem a pergunta ali do Wesley, né? Se serão apresentados artigos. Depois do evento, serão organizados anais com artigos completos, Wesley, tá? Pode, né, se você tiver interesse em participar com publicação.
Gente, então é isso, né? Na próxima semana vamos falar um pouco de contos de fadas e sua simbologia, né? Vai ser muito legal também. Gratidão por todos que estiveram conosco hoje. Beijo grande e nos vemos na próxima semana.